Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16 diz: E aconteceu que enquanto íamos para a oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos encontrou, a qual trouxe aos seus mestres muito lucro por adivinhação. Esta seguiu Paulo e a nós, e clamou dizendo a estes homens são servos de Deus, que nos mostram o caminho da salvação. Sabe quem está dizendo isso? Um espírito maligno através de uma mulher. E o que ela está dizendo é: estes homens são homens de Deus e nos mostram o caminho da salvação. Me permita te perguntar, ela está mentindo ou ela está falando a verdade? A verdade. Então o mal também fala a verdade, mas seus interesses são completamente escusos. O mal também elogia, mas seu interesse é terrível. E a gente está cego às vezes, com gente dizendo coisas belas aos nossos ouvidos. Lembra da mensagem dos irmãos que nos atacam? Também tem os inimigos de fora, que parecem tão maravilhosos, que parecem que sempre estão na hora certa. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado com essa circunstância, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus, saia dela. E ela foi livre, porque o espírito maligno saiu dela. Para refrescar a sua memória, este foi o motivo por que Paulo e Silas foram presos. Porque quando eles expulsaram o espírito dessa mulher, automaticamente o lucro dos homens que a governavam acabou. Então foram presos em uma prisão. E lembre-se do final: eles adoraram ao Senhor e as cadeias se abriram. Amém? Então eu posso dizer que o discernimento de espírito não é um luxo, é uma necessidade. Porque se Paulo se permite acreditar naquela mulher e associar a imagem dela, a autoridade que estava sobre ele seria manchada e o evangelho seria prejudicado por causa dele, que não teve discernimento de espírito, que deixou perto quem deveria estar longe, ou sem autoridade para repreender o espírito que a governava, se associou àquilo que ouvia. Mas Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito que estava nela. Amém? E agora é a nossa hora. É nós que estamos escrevendo a história. É nós que estamos vivendo nesse tempo. E eu preciso te apresentar um leve panorama do que é a história do nosso tempo. Amizades falsas, maus conselheiros, pessoas que envenenam a nossa casa, companhias que destroem a nossa família, pessoas que entram na nossa casa e roubam a nossa paz. E de repente a nossa vida está um caos e a gente não sabe o porquê. Mas porque a gente se associou, a gente está lado a lado, a gente caminha junto com pessoas que estão na nossa vida, usadas pelo mal para destruir a nossa história. E não tem como pregar essa mensagem para você
sem lhe dizer que o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Não tem como eu pregar essa mensagem para você de maneira sociológica, sem te dizer que a clareza de tudo, ela não é sociológica, ela é espiritual. Nós tentamos colocar padrão, colocamos a intuição no jogo. Não, eu tenho intuição. Já viu gente que falou isso? Ah, eu tenho intuição. Ah, eu sei. Sabe de nada. A intuição é besteira. Porque a intuição, ela é baseada no teu trauma, é baseada na lógica da tua cultura, e ela é nada mais do que um julgamento pela capa. Quantas pessoas que você olhou e não gostou dela na primeira vez? Tinha a cara rançosa. Já viu? Eu não sei se você é assim, mas eu tenho um negócio comigo, irmão. Eu sou muito fácil. Como assim? Irmão, eu converso. Eu converso, eu falo com a pessoa, e tem gente que é mais reservada. Eu não sou essa pessoa. Só que quem é assim mais falante, pessoas reservadas soam soberba no começo. Pessoas mais reservadas soam indiferença no começo. Então eu demoro assim para gostar quando a pessoa é mais reservada, porque me parece, pela intuição, olha a diferença, pela intuição, que essa pessoa não me deu abertura suficiente. Então sabe, todo mundo é assim. A gente tem esse negócio de gostar de alguém à primeira vista ou não gostar. Isso é a humanidade. Por exemplo, tem pessoas que aprendem a odiar quem não gostou à primeira vista, baseado em o que nem sabe, no que alguém disse, no que alguém falou, entende? Nós somos assim, o ser humano é assim. Tinha gente que nós deveríamos ter perto e a gente colocou para longe. Tinha gente que deveria estar longe e a gente trouxe para perto. Por quê? Porque se a gente usa a intuição, seremos governados por padrões que não se replicam. Porque o ser humano é um ser individual, singular. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Quando a gente começa a pregar, por exemplo, no meu caso, que é a minha vida, eu sei que tem cidades que eu vou, que as pessoas são muito mais efusivas, gritam, celebram, e tem cidades que eu vou, que as pessoas não se entregam tanto, pelo menos publicamente, mas lá dentro a palavra está entrando. No começo a gente quer que todo mundo reaja da mesma maneira, porque a gente é assim, mas daí você descobre que tem o filtro da cultura, tem a criação, entende? Tem muitas camadas para a gente achar que sabe algo sobre alguém. São muitas camadas. Você conversa com uma pessoa um dia e aí você descobre quase nada. E às vezes você vai ficar 10 anos no lado de alguém e não saberá de fato quem ela era. Quantos de nós somos surpreendidos por pessoas que a gente julgava uma coisa e depois de anos se mostra ser outra pessoa? Porque a gente baseou a nossa interação pela intuição, ou porque achávamos saber quem estava do nosso lado. E sabe por que a gente não tem discernimento, ou por que a gente às vezes não desfruta disso? Porque é um dom que Deus dá. E dom que Deus dá é dádiva, é graça. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus dá, diz que a gente pode pedir alguns dons. Nós podemos pedir os dons. E o dom do Espírito, a Bíblia vai dizer que é um dom para a edificação da igreja. Sabe o que é isso? É um dom que defende o corpo de Cristo. É um dom que defende a tua casa, é um dom que defende a tua família, é um dom que defende você, mas que vai além de você. Não é para se tornar um juiz, não. É para livrar o seu futuro de algumas coisas. Então começo já desmistificando que eu não estou falando de intuição, eu estou falando de um dom que advém do Espírito, e que se você clamar e pedir ao Senhor, conforme diz Tiago capítulo 5, você receberá. Você receberá. Inclusive meu devocional de ontem e hoje foi Tiago dando conselhos à igreja. Sabe, Tiago, que está dando alguns conselhos à igreja, é o irmão de Jesus, que enquanto Jesus estava pregando não estava junto. Mas depois que Jesus vai, ele compreende toda a história, e agora ele está liberando palavras de sabedoria, e ele está dizendo ao povo: se faltar sabedoria, vocês peçam que ele vos dará. Então, se nos falta discernimento, peçam que ele vai nos dar. E a questão maior é, por que eu preciso disso? Simples, porque na ausência dele, você está à mercê do que acontece aí fora.
Há um homem na Bíblia chamado Ezequias, que a Bíblia diz que pela falta de discernimento dele, ele trouxe o inimigo para dentro de casa e todo o seu reinado foi destruído por conta de uma imprudência. Ele levou os embaixadores da Babilônia, chegaram no palácio, e ao invés de ele receber na porta, ele trouxe para dentro e mostrou todas as riquezas. Resumindo, como a intenção do coração deles não era boa, eles voltaram para a Babilônia, contaram exatamente tudo que tinha lá. Os inimigos voltaram, sitiaram e acabaram com o reinado de Ezequias. Ele era um homem bom, era um homem de Deus, mas pela ausência de discernimento, colocou para dentro quem devia ficar no lado de fora. Entendeu? Quem não tem discernimento de espírito traz para dentro de casa quem deveria ficar para fora do portão. Se assenta à mesa com quem você não deveria nem estar perto. Traz para dentro da tua família quem deveria ficar do lado de fora da tua história. E quando você faz isso sem o discernimento do espírito, você traz o inimigo para dentro da convivência do teu lar. E a palavra dele é doce, a palavra dele é leve, é bom, mas quando você menos perceber, sua família já foi envenenada pelos conselhos, pelas palavras, pela presença. Eu já vi casamentos acabarem, eu já vi empresas se desfazerem por causa de uma pessoa que chegou, sapatinho de algodão, elogiou muito você, se assentou com você, comeu com você, pagou coisas para você e te comprou. E depois, de maneira sorrateira, levou informações suas para quem não poderia. Falou coisas que só você, sabe, podia ter guardado, mas você se expôs para a pessoa errada. Que coisa do louca não é a vida? A gente às vezes está com o inimigo do nosso lado e não sabe. Às vezes a gente trabalha na mesa do lado do inimigo e a gente conta a nossa vida para ele e não sabe que ele está usando tudo aquilo contra você e em algum momento vai usar e esfregar na sua cara. É muito pesado isso. Por isso que disse que eu queria ter ouvido isso antes. Porque quantas vezes me assentei em lugares que não deveria ter me assentado. Fui a lugares com pessoas que eu não deveria ter ido. E descobri da pior maneira. Por quê? Por causa da ausência do discernimento. Mas pela conveniência do acaso. Pelo, sabe, a pessoa com a palavra doce, com a proposta boa na hora certa. Parecia ser de Deus. Sabia-se que era, pelo menos na clareza daqueles que me rodeavam. Só que aí infiltrava e logo mostravam as caras. Porque tem uma coisa, que se você entende que a presença de Deus te governa e te livra, tem um momento que o mal tem que mostrar a cara, porque não suporta o ambiente também. De certo modo, de uma forma ou de outra acontece. Só que quem tem discernimento resolve a vida antes do problema acontecer. Quem tem discernimento fecha a porta antes do inimigo chegar no portão. Quem tem discernimento se livra da crise antes que ela comece. Quem tem discernimento não precisa de currículo, porque o próprio Espírito revela e testifica. Quem tem discernimento não precisa da opinião de outrem para determinar o que sente, porque lá no teu espírito, por mais que alguém diga é gente boa, lá dentro você está dizendo não é não. E não é nem a pessoa, é o que ela carrega. E o que ela carrega não testifica com o que você carrega. Então, lindo, para quem precisa ficar de fora, deixe de fora. Deixe de fora. Se o Espírito não testifica, deixa de fora. Mesmo que a proposta seja boa, mesmo que a conveniência te agrada, é melhor ficar longe para não ser enganado. É melhor ficar distante para não ser ilubriado. E essa é a grande questão. Nós fomos criados como cordeirinhos. Então a gente meio que aceita tudo, a gente deixa tudo, não é verdade, amor? A gente está aprendendo isso com a vida. Não, lindo, a hora de ser serpente, a gente tem que ser astuto como a serpente, assim como a Bíblia diz. Ser astuto, ou seja, ver a crise antes de acontecer, ver o mal antes de chegar. Tomar decisão rápida. Nós vamos ser puros como cordeiro? Nós vamos, mas na hora de ser ligado, rápido, acorda logo, não deixa isso acontecer.
Porque senão, meu lindo, é a tua família que acaba no futuro, é a tua empresa que destrói, é os teus filhos que vão embora, e você não sabe por quê. Foi uma palavra na hora errada, no momento errado, de alguém usado pelo mal que destruiu a tua família, e você não sabe, mas foi você que trouxe para dentro de casa. Essa mensagem é para colocar temor em você. Temor de, sabe, responsabilidade com quem você conversa, com quem você traz para a sua vida, com quem você se aconselha, com quem você abre o seu coração, para quem você fala as coisas. Nós estamos numa época onde ser frágil e demonstrar fragilidade é louvável, e eu concordo, é louvável. Mas se você demonstra, ou se você conta as suas feridas para a pessoa errada, ela vai ferir exatamente aonde você precisava ser curado. Se você se expõe para quem não deveria, você abre a porta para que o inimigo entre rápido aonde destrói você. Ter discernimento livra você de ser atacado pelo mal dentro do seu ambiente. É como se fosse o cavalo de Troia, um presente com os inimigos dentro. Você entende? Quando você amadurece, e quando você clama ao Senhor para esse dom te governe, tem coisas que você desenvolve sensores que são sobrenaturais. Eu estava no aeroporto de São Paulo há 3 semanas atrás, e aconteceu um negócio muito interessante comigo. Nós estávamos preparando para viver essa turnê, a cruzada que aconteceu e que foi tão extraordinário. E a gente estava vivendo muitas guerras espirituais. O Nicolas, da nossa equipe, teve que chamar bombeiro na porta do avião. Crianças da nossa família ficaram doentes, os colaboradores ficaram doentes, gente ficou doente, ataques espirituais de tudo quanto é lado. Você não tem noção, o mundo espiritual é real. E aí, eu estou entrando numa sala, tem lá no aeroporto, para despachar bagagem, e passa um cara por mim. Esse cara não olha nos meus olhos, ele não me vê, pelo menos assim eu acredito. E quando ele passa, meu coração fecha assim, aperta no peito. E automaticamente eu comecei a ter uma febre no meu corpo. E meu corpo começou a tremer, e eu fiquei quase 1 hora com o corpo trêmulo. E eu falei para minha equipe: o que está em mim me contou o que estava nele, mas talvez o que estava nele não tenha noção do aquilo que eu carrego. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O mal não. O mal só vai na porta que você abre. O mal só vai na brecha que você cria. Mas ele não tem noção do que Deus tem para você. Ele tenta especular, mas ele não sabe. Ele não tem noção do que Deus tem para os seus filhos. Ele especula, mas ele não sabe. Agora, se você conta, o problema é seu. Se você abre a porta, o problema é seu. Que loucura é isso? Eu fiquei mal e eu orei para que aquilo saísse de mim. E o Senhor retirou de mim aquilo. Mas imagina que tem pessoas que dentro da casa delas está com aquele espírito, sabe, sendo governado, cuidando, aconselhando você com os teus filhos, falando como você deve tratar o seu esposo, falando como você deve cuidar da tua família, envenenando você, fazendo você olhar coisas que você não deveria estar olhando, fazer você pensar coisas que você não pensaria se não tivesse essa pessoa. Para pensar, olha a tua volta. Tem coisas que só estragam a nossa vida, que só deterioram a nossa vida com Deus, que só prejudicam a nossa vida, e a gente deixa. Tem gente que não reclamava do marido, mas fez a amizade errada, hoje só reclama do casamento. Tem gente que não reclamava dos filhos, mas agora só tem boca para reclamar. Por quê? Porque entrou a pessoa errada. Começou a maximizar janelas que estavam minimizadas e que não eram nem importantes, mas a sua perspectiva mudou por quem você trouxe para dentro da sua casa. Então, lindos, entenda, hoje é uma noite, é um dia, é uma manhã, não importa o horário que você está ouvindo essa palavra, para você dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, abre os meus olhos e não me deixa cego.
me faz ver quem é mau e quem é bom, me faz ver aquele que serve e aquele que vai acabar com a nossa família, me protege, me livra, me abre os olhos, tira a cortina dos meus olhos. E você vai perceber que uma loucura acontece na nossa vida. Quando Deus entra e abre os nossos olhos, as despedidas se tornam necessárias e objetivas. Você não precisa dar desculpa para quem tem que sair, meu lindo, você só desaparece. Você não precisa criar caminhos, você só some da vista. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido, melhor. E essa é a parada. A gente ainda está cheio de dedo. A gente está, ai não, porque tem gente acreditando que não, você vai. Não, não, lindo, esquece logo essa parada aí. Pede discernimento para Deus. E se Deus te testificar, foge pela tua vida. Isso vale em tudo. Você está namorando, toma cuidado. Você está fazendo amizades, toma cuidado. Você está levando para sua casa, tome cuidado. Irmão, eu já levei gente na minha casa que eu me arrependi no portão e já era tarde demais, a pessoa estava entrando. Isso é uma parada que mexe comigo, né? Hoje eu fico assim pensando, Jesus, eu precisava disso antes. Quantas coisas que eu já vivi que não precisava ter passado, se eu tivesse só um pouquinho de discernimento, ou se eu tivesse ouvido a minha esposa. O apóstolo Paulo, ele viveu o que viveu, porque na hora de precisar cortar o vínculo, ele soube paralisar a história ali no meio. Ezequias perdeu o que perdeu, mesmo tendo coisas incríveis para viver, porque trouxe para dentro de casa quem deveria ter ficado no lado de fora e nem convite para entrar precisava ter recebido. Quando a gente é intencional na nossa vida, veja, por isso que a vida com Deus é perfeita e extraordinária. Se você for intencional, você livra a sua casa de crises desnecessárias antes de elas acontecerem, simplesmente por ter o discernimento de quem entra na sua casa e de quem não entra na sua casa. Você livra a sua empresa da falência, porque você, antes de chamar para sócio, antes de contratar para a sua empresa, o Espírito Santo já te testificou no seu coração: não é para esse lugar. Sabe, eu ouvi uma frase interessante esses dias. Alguém me disse que antigamente se contratava pela técnica e se demitia pelo caráter. Hoje não. A gente contrata pelo caráter e desenvolve a técnica. Nossas amizades têm que ser exatamente igual. A gente não se torna amigo pelo que nos convém. Não é pelos presentes que antecedem. Não, a gente se torna amigo daqueles que Cristo coloca no nosso caminho. Talvez eles não terão a mesma condição que você, ou terão mais do que você, mas não pode ser pelos motivos errados, porque pelos motivos errados é que somos enganados todos os dias. Entra na nossa casa quem compartilha da mesma fé que eu compartilho, quem honra a esposa da mesma maneira que eu honro, quem cuida dos negócios da mesma coisa. E essa é a lógica. Agora o Espírito diz que mesmo aquele que aparentemente faz certo, talvez por trás esconde um monstro desconhecido. E quem tem intimidade com Deus e discernimento, vê o monstro por trás do anjo e foge pela vida. Lembre de uma coisa: o mal não vem com chifres, com cascos de cavalo e tridente nas mãos. Ele vem com um sapato de algodão. Ele vem como alguém maravilhoso, com presentes que te agradam, com palavras que te fazem sentir incríveis. Mas talvez por trás é o mal entrando na sua vida, trazendo problema para sua casa, para o seu casamento. Então ore agora dizendo: Deus, me dá discernimento. Abre os meus olhos para que os elogios não me enganem. Abre os meus olhos para que os presentes não me deixem acomodados nessa circunstância. Abre os meus olhos para ver o lobo por trás do cordeiro. Porque se o Senhor abrir os meus olhos, eu vou dar tchau para quem precisa dar tchau, e vou abrir a porta para quem o Senhor colocou no meu caminho. E essa realidade muda a nossa vida. Termino aqui de maneira profética o que eu quero declarar sobre você. Eu quero declarar no nome de Jesus. Lembra como recebe?
Eu quero declarar no nome de Jesus que você não será enganado, que você não será... Não. Tem 10 pessoas pegando, eu vou esperar. É que talvez, essa é a parada, a gente demora para entender o problema até que o problema se instale na nossa família. A gente demora para valorizar algo assim até o dia que aquilo que deveria estar durando se diluiu, se perdeu. Eu vou esperar. Fala para quem está perto de você. Se for você, eu vou saber hoje. Pesado, não é? Mas se for assim rápido, liberta a gente da queda no futuro. É isso. Você quer então? Posso falar? Eu quero que... Não, vamos lá. Eu quero declarar no nome de Jesus que haverá discernimento do Espírito sobre você. Os seus olhos serão abertos. Você não será enganado, você não será manipulado. O mal não terá poder na sua casa, não terá poder sobre o seu casamento, não terá poder sobre os seus filhos, porque antes de ele se manifestar, o Espírito Santo vai dar discernimento para que você tranque a porta, e aquele que veio com más intenções não terá acesso a você. Em nome de Jesus, Deus vai dar graça e sabedoria para que você consiga ver o mal antes que ele se manifeste, para que você consiga ver a cilada antes que você caia, para que você preveja a crise antes que ela se instale. E no nome de Jesus, Deus não vai te dar somente clareza sobre o futuro, Deus vai te mostrar no presente nome, rosto, quem precisa sair terá que sair, e você vai ter uma facilidade gigante para dar tchau, porque você entende que não é pessoal, mas aquilo que carrega não pode ser compartilhado com aquilo que Deus tem para sua casa, para sua família, no nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus, Deus vai guardar a nossa casa, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Deus vai abrir os nossos olhos antes que o mal nos alcance, em nome de Jesus. Sabe, a gente precisa rapidamente acordar, e quanto mais acordar rápido, melhor. E amém. É só isso mesmo. Acabou. E eu só vou te falar um negócio rapidão. Quando os teus olhos te abrir, o inimigo vai sacar. Escuta bem. Eu e minha esposa vivemos isso na prática. Quando os nossos olhos se abriram, o inimigo sacou a bolada. Ele entendeu a mudança do plano. E sabe o que é bom? Porque o caminho faz assim, ó. Entenda, Deus vai fazer assim com o seu caminho, ó. Deus vai tirar os obstáculos, Deus vai tirar os maus conselheiros, Deus vai tirar as vozes que te paralisam, Deus vai tirar aqueles que te elogiam, mas por trás carregam consigo uma adaga para fincar nas suas costas. Deus vai te mostrar aquilo que é bom e Deus vai te mostrar aquilo que é mal. Aquilo que for bom traz para perto, mas aquilo que for mal, seja firme para mandar embora, para tirar de perto, para tirar do convívio. Porque quando Deus abre os nossos olhos, a responsabilidade de decidir a partir daquilo que sabemos é nossa. Se você quiser criar o mal dentro da sua casa, na sua convivência, se prepare, porque o gatinho vira leão bem rápido, e quando você menos perceber, ele traga a sua família. Entendeu? Tudo no começo é fofinho, até crescer e mostrar os dentes. Tira rápido, antes que cresça, antes que ganhe força. E no nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para ver. Deus vai abrir os teus olhos para enxergar.
Deus vai tirar as cortinas dos teus olhos e você vai ter a certeza de quem, você vai ter a certeza de quando, e você não será usado por esta pessoa, você não será atacado, você não será enganado, e em nome de Jesus, aqueles que são dele virão para o seu caminho, e aqueles que querem atrapalhar serão tirados para fora. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor cuida da nossa mente, o Senhor nos abre os olhos. Portanto, Jesus, é por isso que a gente precisa tanto do Senhor, porque para aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor enxerga. Para aquilo que os nossos olhos não percebem, o Senhor já sabe. Para aquilo que as nossas intenções não se preparam, o Senhor já conhece. O Senhor sentou em mesas que a gente não sentou. O Senhor ouviu conversas que a gente não ouviu. O Senhor conhece realidades que a gente não conhece. Portanto, Jesus, quem somos nós para definir algo sobre alguém se não for através do teu Espírito? Portanto, Jesus, só não nos deixa cego. Abre os nossos olhos e nos faz enxergar. Amém e amém.